Bem-vindos ao ambiente de estudos do Mediaula, Medicina Preventiva. Hoje vamos falar sobre família, então, papai, mamãe, tia. trilha sonora. Muito obrigado à produção e sempre nos ajudando pela trilha sonora. Então, hoje, abordagem familiar. Como eu tenho mostrado, todos os professores têm mostrado, a gente trabalha com estatísticas, a gente analisa as principais provas. A APS tem sido cobrado cada vez mais e dentro de APS tem caído os itens, as ferramentas sobre abordagem familiar. Então, eu sou o Dr. Sérgio Canabrava e os acompanho em medicina preventiva. Primeira pergunta desta aula. Você que vai trabalhar com abordagem familiar, né? Você tem que ter um olhar individualizado, né, dentro de uma bolha com o paciente, ou um olhar global, sistêmico. Então, este slide talvez seja o slide mais importante da aula. Por quê? Porque nele eu falo para você que para você acertar não são questões difíceis e são questões em que você tem que sempre entender que é um olhar inteiro para tudo. Tudo do paciente, a família, o trabalho, as pessoas próximas dele, como que está a relação com essas pessoas, as ferramentas que a gente vai utilizar. Será que são ferramentas somente para o médico ou uma ferramenta para todo mundo utilizar? Então é tudo muito global, é um olhar sistêmico. Então a atenção básica não é mais como era na minha época, né? Eu trabalhei no PSF antes de meio horário, tá, gente? Senão não dá tempo de você estudar. Então eu trabalhei no PSF por alguns meses e não tinha essa visão tudo global. A gente não sabia da família. Chegava o paciente, atendia, passava remédio, um abraço. Hoje não, né? Então a APS ela se evoluiu e é um olhar global, um olhar sistêmico que dá essa imagem para cá. Dentro, né? Então a gente vai falar hoje dos elementos da abordagem familiar, mas a abordagem familiar está dentro de um item maior, que é a atenção domiciliar. A atenção domiciliar a gente pode dividi-la segundo o manual, né, lá do Ministério da Saúde, em gestão do cuidado da atenção domiciliar, que tem acolhimento, clínica ampliada, apoio matricial, projeto terapêutico, né, singular, que não é o tópico dessa aula hoje. A gente vai falar sobre elementos da abordagem familiar em tipos de família, tipologia familiar, ciclo vital, estrutura familiar, como é que é a estrutura familiar, o genograma, análise vertical, análise horizontal, o ecomapa. São itens que são simples, mas se você nunca leu, se você nunca não ver essa aula, você vai achar que é difícil. E se você ver, você vai ver que é tranquilo, você vai acertar todas as questões de prova. Então, este é o tópico nosso de hoje, elementos da abordagem familiar. Primeira coisa, então, o olhar sistêmico, ok? Você tem que olhar para o global. Quem que é aquele paciente? Com quem que ele se relaciona? Quais são as pessoas que estão em volta dele? Quais são as relações? Como foram as gerações passadas? Como são as gerações futuras? Você pode achar que uma coisa que é bobagem, mas não. Isso tudo influencia na doença. E a atenção básica, a APS, hoje, ela não está relacionada só com tratar a hipertensão, não. Você tem que tratar o psique do paciente. Tem que olhar todo o olhar sistêmico desse paciente, ok? Tirado isso do manual lá, né? Isso aqui é uma história do Ari Osvaldo, que ele era segurança, ele tomou um tiro à noite, ficou paraplégico, foi para a cadeira de roda e aí foi para o atendimento domiciliar. Claro que nós não vamos contar a historinha do Ari Osvaldo aqui hoje, ela está no manual. Caso você queira, é só baixar na internet, é manual de atenção básica. Aqui na apostila eu dou um mastigadinho para você, não vou colocar na apostila copiar um manual de 50 páginas, 60 páginas, você ficar lendo, tem várias coisas que não são importantes. Tudo que você precisa está aqui e está na apostila, ok? Então, só para você, para a gente contextualizar como que é a aula de hoje, como que é essa abordagem familiar, ok? Então, aqui você tem que saber essa história do Ari Osvaldo para definir sobre o cuidado dele, quem que vai ajudar, quem que vai participar, como é que é a sequência, será que você pode impor que esse paciente faça o atendimento domiciliar? Então, tem todas essas perguntas. Vamos para a primeira. As ferramentas, ou qualquer ferramenta que você estiver falando nessa abordagem familiar, é uma ferramenta somente para o médico ou para as pessoas de nível de terceiro grau? Ou uma ferramenta para toda a equipe utilizar? Gente, é uma ferramenta para toda a equipe da
da UBS, da APS para utilizar, tá? Não caia nessa pegadinha de prova. Então todas as ferramentas, Ecomapa, as ferramentas que a gente vai discutir aqui hoje é para toda a equipe. Toda a equipe precisa ter, igual eu falei para você, um olhar sistêmico global sobre aquele paciente, sobre aquela família, tá?